salve galerinha do canal De Santos, vamos aí para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer algumas questões sobre lei da inércia, tá certo? Você que ainda não assistiu a lei da inércia, tá aqui o link na descrição desse vídeo, tá certo? Dessa aula de hoje, você pode acessar, tá bom? Então vamos lá. Você que não é inscrito no canal De Santos, se inscreva aí no canal De Santos, deixe seu like aí para fortalecer o canal De Santos, beleza? Ative o sininho aí para ficar atento às próximas notificações. Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula de hoje. A primeira questão diz o seguinte, pessoal. Na parte final do seu livro, Discurso e Demonstrações concernente a duas novas ciências, publicado em 1638, Galileu Galilei trata movimento de um projétil de sua seguinte maneira: suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito. Sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse mesmo plano com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for ilimitado. O princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima pessoal, então aqui essa questão ela nos trata da seguinte ideia, tá? Ou seja, vamos relembrar aqui o que seria a lei da inércia. O conceito da lei da inércia é esse, diz o seguinte: todo corpo ele permanece em repouso ou em estado ou em movimento uniforme, a não ser que uma força contrária a esse corpo mude aí o estado em que ele se encontra, ou seja, repouso ou em movimento uniforme, tá certo? Então, olhando aqui para o nosso questionamento, ou seja, o princípio físico que Galileu Galilei estava discutindo, ele discute aí sobre o princípio da inércia, ou seja, a primeira lei de Newton, tá certo? Não pode ser a letra A, porque o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a gente nunca nem estudou o princípio ou 3, não existe isso, galerinha. O princípio ação e reação ou terceira lei de Newton a gente ainda não estudou aqui, ou seja, o princípio da ação e reação é diferente, tá, da lei da inércia. Então, só para confirmar mesmo aí, a letra E, o princípio da inércia, ou seja, a primeira lei de Newton, seria a resposta dessa questão aí, tá certo, galera? Da UEPA, a universidade aí que foi questão de vestibular, tá certo? Então, vamos aí para nossa outra questão para você ficar expert aí nas questões das universidades. Então, essa aqui é da UFSCar São Paulo. Ela diz o seguinte, ó: leia a tirinha a seguir na figura 1. Então, vamos ver aí o que está escrito na figura 1. Não pude ler a lição porque meus pais esqueceram de pagar a conta da gravidade. Veja aí a situação em que Kelvin se encontra. Então, imagine que Kelvin e sua cama estivesse a céu aberto, em repouso sobre um ponto P do equador terrestre, no momento em que a gravidade foi desligada por falta de pagamento da conta. Verificamos aqui na figura 2 a situação onde Kelvin ele se encontra, tá certo? O ponto P, que diz aí que é o ponto do equador, tá bom? Então veja só, tendo em vista que o ponto P' corresponde ao ponto P horas mais tarde, e supondo que nenhuma outra força atuasse sobre o garoto após desligar da gravidade, o desenho que melhor representa a posição de Kelvin, o ponto C, no instante considerado Então veja aí as alternativas. Então o Kelvin está aí no ponto C, tá certo? Então a letra A ela nos traz uma informação o seguinte, lembrando que o P', que é o equador, ou seja, horas mais tarde, Kelvin na letra A estaria aí à esquerda do equador. Pessoal, só lembrando, a questão, se você olhar aí a questão, ela trata o seguinte: diz que o garoto está em repouso e que nenhuma outra força atua sobre ele, tá? Então veja que a letra correspondente, ou seja, a letra alternativa correta seria a letra C. Se ele está em repouso e que nenhuma outra força atua sobre ele, claro que seria a gente vai olhar aí sobre o princípio da inércia, a primeira lei, que diz o seguinte: todo corpo ele tende a permanecer em repouso, que é o caso de Kelvin, tá certo? Ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força possa alterar esse estado de repouso ou de movimento, tá? No caso aí, nenhuma força estava atuando em Kelvin, tá certo? Então a resposta correta aí seria a letra C.
certo, galerinha? Então, continuando aí, vamos para outra questão, tá bom? Então, a questão é da VUNESP São Paulo, tá certo? Ela diz o seguinte: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionado a... Beleza, pessoal. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Então, vamos entender o princípio físico, por que é obrigatório usar o cinto de segurança. Então, imagine uma situação, tá? O motorista tem alta velocidade e os passageiros estão aí dentro do carro, certo? E de repente, ele tem que parar o carro de forma brusca, tá certo? A tendência do motorista e também dos passageiros é continuar em movimento, porque eles estavam em movimento. Então, aí vem a função do cinto de segurança, ou seja, o cinto de segurança prende o corpo ao banco, tá certo? Impedindo que ele continue em movimento, tá certo, pessoal? Ou seja, parando aí. Então, isso está relacionado ao princípio da inércia, tá certo? Então, a letra correta aí seria a letra C, né, que diz primeira lei de Newton. Então, só confirmando aí, letra C seria a letra correta aí da VUNESP São Paulo, beleza? Então, essa aí era a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que você tenha tirado a sua dúvida, tá? Sobre o conceito de inércia. Então, assiste lá a videoaula, tá certo? Se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like aí para fortalecer o canal de Santos, tá bom? E a gente vê aí na próxima videoaula. Falou, galerinha, e até mais!